Muito bem, moçada. Então, sejam bem-vindos de volta. Chegou o Eduardo, a gente pode começar a responder a questão dele. Eduardo, é o seguinte, olha só. Em qualquer doutrina que você vá procurar, na verdade, os doutrinadores até evitam de dar exemplo de um erro de direito, né? Por conta de que é uma situação, é muito circunstancial mesmo, né? Vai muito de cada uma circunstância. Mas aconteceu comigo, certa feita, né? Eu já me esqueci o nome da, da pessoa que ofertava, né? Mas você já deve ter visto coisa semelhante na internet. Nessa situação, o indivíduo oferecia um celular, né? Com todos os recursos da época e tal, por um preço bem abaixo do mercado. Essa era a oferta dele, né? Uma importação direta que chegaria à sua casa. Tá beleza? Muito bem. Só que lá embaixo, em letras miúdas, estava dito que, né? Como se tratava de produto fora do território brasileiro, poderia eventualmente a alfândega fiscalizar o produto, né, e cobrar os tributos devidos sobre aquele produto. Situação na qual o indivíduo teria que ir retirar o produto na agência de correios, na agência central de correios da sua cidade, e teria que pagar os tributos devidos. Muito bem. Quando você importa um produto, Eduardo, para você ter uma ideia, você paga imposto de importação, né? Naturalmente, que é uma tentativa de fazer a proteção do mercado brasileiro, né? Mas paga também o imposto sobre produtos industrializados, porque o produto brasileiro tem IPI, então o produto que vem de fora eu tenho que cobrar o IPI, né? Para tornar o produto brasileiro competitivo, né? Os produtos destinados à exportação não pagam IPI, então os produtos brasileiros que vão para o exterior são mais baratos do que os produtos brasileiros vendidos aqui. Por quê? Porque eles não pagam IPI, né? Se eles pagassem IPI, ninguém comprava o produto brasileiro, só compraria outros produtos, né? Então, quando o produto entra, ele paga imposto de importação, mas paga também IPI em nível federal, né? E mais ainda, dependendo do estado, ele paga ICMS de até 18%, beleza? Por que eu estou te dizendo isso, Eduardo? Quer dizer, quando o cara ia retirar o produto na agência de correio, isso ficava pelo menos 70% mais caro, 65%, 70% mais caro, entendeu? Se o produto ficasse retido, você ia ter que fazer o pagamento da diferença. Muito bem. Ora, mas ninguém pode desconhecer a lei tributária. E, portanto, ninguém pode se recusar à obrigação de pagar o tributo. É verdade isso. É absolutamente verdadeiro. Né? Só que a parte do negócio jurídico que está fazendo a compra, ela não tem como saber quanto que vai onerar o produto. Né? Ela não tem esse conhecimento que eu acabei de falar aqui para vocês, ninguém tem, né? Na realidade. Entre as pessoas comuns do povo, ninguém tem. Então, veja bem, nesse caso aqui, não é que o cidadão está se recusando ao cumprimento de dever legal, ele não está se recusando a pagar o tributo. Não. O que ele está se recusando é a cumprir o negócio jurídico, a ficar com o produto e ter que pagar o preço. Você entendeu? É só isso. Você entendeu, Eduardo, a diferença ou não? Entendi sim, professor. Obrigado. Ficou mais Esse, claro. esse exemplo que eu te dei tem só um defeito. Tem só um defeito. O defeito de se tratar de uma relação de consumo, não é? Então, eu estou comprando de um fornecedor de produtos e serviços, é isso que eu estou fazendo, na verdade, tá beleza? Mas é o melhor exemplo que eu tenho para te dar, de verdade. Né? O ideal seria que a gente tivesse um exemplo concreto, né? Em que a gente tivesse um particular comprando de outro particular, um particular negociando com outro particular. Né? Mas aí é um pouco mais difícil. A questão é a seguinte: o erro de direito não importa na recusa ao cumprimento de dever legal. Portanto, ele não contraria o artigo 3º. Né? Ele apenas, né, importa na recusa ao cumprimento do negócio jurídico em face
né, do justificável desconhecimento de uma legislação, nesse caso a legislação tributária específica da importação. É isso, tá beleza? Mas realmente tão difícil de configurar o erro de direito que a doutrina, né, rebola, 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 e são poucos os que trazem um exemplo concreto mesmo, porque é circunstancial. Né? Mudou uma circunstância, pode mudar tudo. Muito bem. Ao lado do erro de direito, aí tem o erro de fato. Olha só o erro de fato. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Falando diretamente na nossa lei, né? Não estou falando de posição doutrinária, nem da minha aula, né? Falando diretamente da lei. Olha lá o 139. O erro é substancial quando 1. Interessa a natureza do negócio. Esse é o erro in negócio. Se refere ao próprio negócio jurídico. Ao objeto principal da declaração ou a uma das qualidades a ele essenciais. A ele quem? Ao objeto. Então, olha só que interessante. Aqui, no inciso 1, estão o chamado erro de in negócio, né? O erro com relação à natureza do negócio, e o erro com relação ao objeto. E aqui, no erro com relação ao objeto, o erro in corpore e o erro in substância. Muito bem. Vamos primeiro falar do erro in negócio, né? Do erro com relação à natureza do negócio jurídico. Tá beleza? Interessa a natureza do negócio. Muito bem. Como é que se dá esse erro? Esse erro é muito fácil de perceber, na verdade. A questão é que você, não é, que está começando os estudos de direito, tem pouco conhecimento ainda dos negócios jurídicos, senão a gente poderia citar vários erros em negócio, né? Vários, né? Erros com relação à natureza do negócio. Porque cada uma cláusula de negócio jurídico pode ter um erro de natureza. Né? Mas, assim, para você, no primeiro ano de direito, vamos imaginar a situação seguinte, olha só. Um amigo, né, vem de uma cidade dessas aí, Peruíbe, Mongaguá, né, lá mais longe, né, e vem passar aqui uma noitada comigo. Muito bem, a gente bebe, passeia, coisa e tal, pá, ele mela a sua camisa toda de cerveja e coisa e tal, né? Aí a gente vem para casa, bêbado, deita, dorme e tal. No dia seguinte, né? Ele acorda, tem que trabalhar, tem que visitar a avó, sei lá, e fala assim para mim: ô Lucas, minha camisa não dá para usar, velho, tá fedida, tal. Você não tem uma camisa aí? Eu falo: pode pegar lá, escolhe lá, né? Escolhe lá no guarda-roupa. Beleza. Ele vai lá, escolhe a camisa, tal. Ele fala assim: bom, então você fica com a minha aí. Eu falei: não, que é isso? Ele falou: não, fica com a minha aí, tal, beleza, e boa. E vai com a minha camisa. Muito bem. Vai com a minha camisa, não devolve, não devolve, não devolve, não devolve, não devolve. E o problema é que ele escolheu uma camisa, não é que eu sou apegado às coisas, mas ele escolheu uma camisa que eu ganhei da minha mãe ou da minha avó, uma camisa importante para mim. Aí eu falo para ele: olha, quando é que você vai devolver a minha camisa? Ele fala assim: que devolver, cara? A gente trocou, pô. Hã? Você não lembra que a gente trocou? Deixei a minha aí. Eu falei: não, pô, vem pegar a sua, cara. Eu quero a minha. A sua não me interessa, pô. Ele falou: não, mas minha camisa é cara. Tal. Eu falei: não, não me interessa. Eu quero a minha. Ele falou: não, agora eu não devolvo. Eu fico com a sua. Agora você que se lasque. Quem que tem razão nessa situação aqui? Veja, para mim, o negócio jurídico foi um simples empréstimo, né? Comodato, que a gente diria. Foi isso. Né? Para ele, foi uma troca ou permuta, que se chama. É um outro negócio jurídico. Ele pode exigir, né, que valha a troca ou permuta? Ou eu tenho o direito de ter a minha camisa de volta? Ele falou: não, o Lucas falou que eu podia levar, que eu podia escolher, e eu deixei a minha lá. Né? Ora, essa é a questão. Eu tenho uma falsa percepção da realidade negocial ou ele tem a falsa percepção da realidade negocial? Essa é a questão. Mas o fato é que esse negócio jurídico tem que ser anulado. Né? Ele me dá a minha camisa, eu dou a dele e acabou-se. Não é verdade?
Tem que ter o desfazimento. Ora, isso é a falsa percepção da realidade negocial. Eu celebro um negócio pensando em um outro negócio. Tá beleza? Ah, professor, mas esse erro tem que ser escusado. É evidente que tem que ser escusado. Tá? Ele tem que poder ser percebido por uma pessoa de diligência normal. Ora, não requer nenhum retardamento da minha parte ter entendido o negócio como sendo um empréstimo, né? Absolutamente, perfeitamente escusável, porque as condições negociais aqui não ficaram nem sequer claras, tá beleza? O erro em negócio é isso aí, né? Com relação à natureza da própria declaração. Eu celebro uma declaração pensando em outra. Lembra que eu não estou falando do contrato todo, estou falando de uma estipulação negocial, já é um negócio jurídico, tá beleza? Muito bem. Interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração. Aí o erro em objeto, no objeto, né? Com relação ao objeto da declaração. Todo negócio se refere a uma coisa do mundo. É isso. Né? Ou alguma das qualidades a ele essenciais. Essa última parte está fácil de você perceber. É o erro em substância. Né? Eu estou certo que é aquele objeto, só que eu penso que aquele objeto tem uma qualidade que ele não tem. Por exemplo, o seu pai que vai comprar o anel de rubi e acaba trazendo um anel de quartzo vermelho. Ele pensa que o anel é de rubi. É o erro em substância, né? Não é que ele está enganado com relação ao anel. É aquele anel mesmo, mas é uma qualidade que o anel não tem, que ele pensa que tem. Tá bom? Muito bem. E se ele falasse, né? Chegasse, tá bom, tudo bem, tá beleza. Aí ele liga para o joalheiro e fala assim, depois eu resolvo. Te falo, não, beleza, você depois pega, depois fala. Tal. Aí ele liga para o joalheiro e fala assim, olha, eu vou depositar na sua conta aí. Pega aquele anel que é assim, 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 né? E manda para mim, que eu já deposito aí. Muito bem. O joalheiro pega um anel que corresponde à descrição que seu pai deu e manda para ele. Muito bem. Só que não é o anel que ele quer. Ora, então eu não tenho mais um erro em substância, eu tenho um erro in corpore, né? O objeto foi erroneamente designado. Eu comprei A querendo comprar B. Tá beleza? Mas são erros com relação ao objeto. Então a gente está falando de erros dentro da realidade negocial, tá? Quanto à natureza da declaração e quanto ao objeto da declaração. Muito bem. O 2 vai dizer assim, olha só. Concerne a identidade ou a qualidade da pessoa a quem se refere à declaração de vontade, desde que tenha influído nessa de modo irrelevante. É a mesma coisa que o erro em objeto, só que com relação à pessoa agora. Claro, aí sim, meu prezado, não é com relação à minha pessoa, tem que ser com relação à pessoa do outro. Tá? Veja, no erro de objeto tinha o erro in corpore. Eu quis comprar um anel e acabei comprando outro. Tá? Chama erro in corpore. Tá? E com relação à qualidade do objeto é o erro em substância. Aqui é sempre o erro em persona. Eu fiz um pagamento para o irmão gêmeo do cara. Fiz o pagamento para o irmão gêmeo do cara. Pagou, né? Então eu estou devendo para o professor Rogério Merrana R$1.000 e suponha que o professor Renato Merrana, que também vai ser seu professor, que ele seja irmão gêmeo do Rogério. Eu vou lá, falo, ô Rogério, que joia, toma aqui o dinheiro. Valeu o pagamento com relação ao Rogério? Ele recebeu? Não. Quem paga mal, paga duas vezes. Não valeu esse pagamento. Né? Mas eu posso anular o pagamento que fiz para o Merrana. Né? Posso querer de volta o pagamento. Então, o erro em persona pode ser assim, por erro de designação da pessoa. Né? Você, a maior parte dos senhores não assisti, mas na minha época de, sei lá, jovem adulto, eu acho, passou uma novela que chamava-se Cobras e Lagartos. Né? Alguém assistiu? O personagem do Lázaro Ramos, que é negro, né? Tinha o mesmo nome que o personagem daquele rapaz que fez o Cazuza, eu esqueço o nome dele. Ora, e o
Francisco Coco era um milionário que aparentemente morria e deixava em testamento tudo para o tal de Daniel, né? E aí ficava para o Lázaro Ramos, o foguinho, ao invés de ficar para o outro. Muito bem. Esse apossamento do Lázaro Ramos é irregular, é anulável, não é? Porque esse negócio jurídico não pode ser... eu não posso atribuir efeitos cabais a esse negócio jurídico, posto que ele tem uma designação errada de pessoa. Tá beleza? Muito bem. E com relação a uma qualidade essencial da pessoa, é aquele cara que eu penso que tem uma qualidade e não tem. Não é? Rodrigo Teixeira, por exemplo. Rodrigo Teixeira foi meu amigo de infância. A gente estudou junto no primário, né? Depois estudou junto no ginásio, estudou junto no segundo grau. Né? Aí, no segundo grau, no ginásio, no primeiro ano do segundo grau, no segundo ano do segundo grau, saí, viajei, coisa e tal, a gente se afastou, mas Rodrigo Teixeira foi meu padrinho de casamento, né? Foi padrinho do meu primeiro filho, né? Sempre esteve junto. Várias vezes eu tinha que trabalhar e coisa e tal, viajar. Rodrigo Teixeira ficava em casa cuidando da minha família, né? Rodrigo Teixeira foi um parceiraço. Veio assistir o parto do meu segundo filho, que já foi aqui em Sorocaba. Veio assistir o parto da minha terceira filha, que foi lá no Rio de Janeiro, coisa e tal. O Rodrigo Teixeira é meu amigão. Aí eu vou lá e faço uma puta de uma doação para o Rodrigo Teixeira, suponha. Uma baita doação para o Rodrigo Teixeira. Daí, rapaz, né? Meu filho sofre um acidente, eu vou lá doar sangue para o meu filho e o médico fala, não pode doar porque o seu sangue é AB, né? E o seu filho é O. Eu falo assim, não, pô, mas se eu sou AB, meu filho não pode ser O. Não, é O. É O. Bom, faço um DNA do meu filho é filho do Rodrigo Teixeira. Faço nos outros dois, são filho do Rodrigo Teixeira. E agora, velho, como é que fica? Olha só o que eu fiz, velho. Por que o Rodrigo Teixeira era tão amigo e cuidava tanto da minha família? Mas tem cabimento a gente obrigar o cidadão a manter esse negócio? Claro que não, porque aí ele erra com relação a uma qualidade essencial da pessoa, né? Ele acha que o cara é um amigo e o cara é isso aí que a gente, né, normalmente diz que ele é. Vocês entenderam? Tá? Mas é o erro in persona, é a mesma coisa que o erro in corpore, a mesmíssima coisa. Tá beleza? Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela para ver se agora a gente tem mais alguma dúvida até aqui. Mais alguma dúvida ou não? Não, professor, tranquilo. Beleza. Tá? Essas são as modalidades de erro. Tá? A única coisa que eu vou te dizer, então, é que o erro é espontâneo, né? Ninguém me enganou, ninguém me induziu, né? Ninguém me disse que o Rodrigo Teixeira era um puta cara, nem nada. É isso. Tá? O erro eu fui levado a ele. Se fosse dolo, né? Aí alguém me leva a acreditar que naquela realidade negocial que é falsa. Né? E aí é uma outra coisa. Qual que é o problema do erro, moçada? O problema do erro é que ele é subjetivo mesmo. Né? Ele está lá dentro do sujeito. Por isso que a história é longa. Veja bem, você vai se formar em direito e vai ter um anel de grau. E aí eu posso saber que o seu pai quer comprar um anel de ametista. Você entendeu? Então, a prova do erro é difícil. Tá? Porque, sendo ele espontâneo, não é fácil você demonstrar que o indivíduo tinha aquela crença, né, numa realidade errônea, e que foi aquela crença que o levou a decidir. Tá certo? Já o dolo, não. O dolo é induzido. Então, se o cara da joalheria, né, seu pai tivesse dito, eu quero um anel de rubi, e ele tivesse apresentado os anéis de ametista vermelha, já bastaria para configurar o dolo. E a prova do dolo é fácil, não é? O cara diz lá, não, eu escutei o moço da joalheria dizer que era de rubi, ou eu escutei ele pedindo ao moço da joalheria um anel de rubi. Então, o erro,
ele é sempre preterido em relação ao dolo, porque o dolo tem uma prova mais fácil e ainda é um ato ilícito, portanto, gera reparação por perdas e danos. O erro não. O erro foi espontaneamente cometido pelo sujeito, portanto, a prova é mais difícil, porque é de uma situação subjetiva, tá? E ele não gera reparação por perdas e danos, só ação anulatória. Tá bom? Muito bem. Agora, aí eu tenho que te falar mais algumas coisas sobre erro, né? Para a gente ter esse tempo aqui, que é o nosso tempo. Deixa eu ver, só tem um chat aqui, deixa eu ver o que acontece. Boa noite, sacanagem, prof. Comendo brigadeiro. Sacanagem, né, Lu? Não é? Um gordo comendo brigadeiro. Essa é a vantagem de você se assumir como você é, não é? Olha só. Quase que eu trouxe a vasilha aqui, porque eu queria mais ainda. Muito bem. Aí, o que pega? Dá uma olhadinha aqui, ó. Pegar de novo o nosso Código Civil, né? E vou colocar um negocinho para vocês. Eu vou ter que chamar aqui, não tem jeito, o Código de Defesa do Consumidor não vai existir. Mas olha só uma coisa interessante aqui no 140. Não. 140 é interessante. Vamos lá. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Tá? Ora, o erro de fato tem que ser sobre as circunstâncias do negócio, sujeito, negócio ou objeto. Tá? Não pode ser fora do negócio. E o motivo do negócio é fora do negócio. Tá beleza? É isso. Tá? Então, suponha. Tá? Eu trabalhei muito tempo lá em Minas Gerais. Né? Só saí de Minas Gerais para poder bancar essa situação que eu estou tentando bancar aqui em Santos, tá? Para poder fazer essa situação aqui. Mas eu trabalhava no curso de mestrado lá em Pouso Alegre, né? E no curso de graduação lá em Lavras. Muito bem. Como é que é? Por que eu estou te contando essa história? Porque suponha, só faço uma suposição, né? De que eu tivesse me apaixonado lá em Lavras. Estou lá em Lavras, tal. Mineiro, você sabe, mineiro é um bicho charmoso, né? O homem mineiro é um bicho charmoso, né? Vai comendo pelas beiradinhas e tal, e quando você vê, você já está apaixonado por ele. Meninas, tomem cuidado com o tal do mineiro. Muito bem. Aí eu vou lá para Minas, conheço um rapaz lá em Minas Gerais, me apaixono por esse rapaz. Beleza, pode acontecer, não é? Chego aqui em Santos, resolvo falar, ó, vou sair de Santos porque eu quero morar em Minas, estou apaixonado e tal. Aí eu vendo tudo que tem aqui em Santos, inclusive o meu apartamento. Vendi meu apartamento, fui lá para Minas. Né? Que nada, rapaz. Quando eu fiz tudo isso, o cara, né, deu para trás, já não queria mais casar e tal. Eu sou moço de família, comigo tem que ser no casamento. Tudo bem. Não queria mais e não sei o quê, papapá, aquela conversa mole, né? Veja, eu posso vir para Santos e dizer assim, eu quero anular a minha venda porque eu só vendi porque eu achei que eu fosse me casar? Não. O falso motivo não vicia a declaração de vontade, exceto quando eu internalizo na declaração de vontade. Ou seja, quando eu expresso o motivo como razão determinante do negócio jurídico na própria declaração. Tá beleza? É isso. Tudo bem? Portanto, o erro tem que ser sobre as circunstâncias do negócio. É só isso. E aí o próximo artigo, né? É nele que eu queria chegar, na verdade, diz assim, o 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. O negócio é o seguinte, a questão é a seguinte, o negócio jurídico pode ser celebrado entre pessoas presentes, então o Henrique Donadel vem comer um brigadeiro aqui em casa, coisa e tal, a gente conversa, combina de celebrar um negócio jurídico qualquer. Eu vou vender o meu celular para o Henrique Donadel. Muito bem. Pronto. É uma possibilidade ou não é? É uma possibilidade. Vendi o celular para o Henrique Donadel. Esse negócio é entre presentes. Não é? Então, ele é direto. Não tem meios interpostos nenhum. Agora, hoje em dia você tem o OLX, tem mais outras coisas aí em que você olha
pela internet o que é do cara. Já viu isso? Né? Então você olha meu filho acabou de comprar uma bicicleta na OLX. E ainda mais, né? Aí ele compra a bicicleta e a hora que ele chega aqui para baixar o banco, foi hoje isso, olha só que interessante, chega aqui para baixar o banco da bicicleta, o banco não baixa e vai ficar alta para ele a bicicleta. Muito bem. Ora, ele tem o direito de desfazer esse negócio jurídico? Não, não tem. Mas ele celebrou por meios interpostos. Não interessa. No direito civil, o negócio celebrado por meios interpostos é anulável só se ele também seria se ele fosse celebrado diretamente. Só. Né? Nem lembrava do exemplo do meu filho e aconteceu agora à tarde. Beleza? A situação está tão feia que ele vendeu um carro e comprou uma bicicleta, coitadinho. Ora, muito bem. Agora, olha se fosse Código de Defesa do Consumidor. Vou colocar aqui. Está aqui. Olha se fosse o Código de Defesa do Consumidor, só para você ter uma ideia. Né? Vai chegar aqui, artigo 49. Tá? Vou colocar lá para você ver. Só para você ver a diferença das situações e ter uma ideia do que é o direito civil e do que é o direito do consumidor, né? Olha lá o 49. Tá aqui, ó. Vou frisar aqui para vocês. Olha só. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Especialmente por telefone, porque na época nem se falava internet, né? O Código do Consumidor é de 1990. Eu lembro que a primeira vez que eu acessei a internet num computador pessoal meu, velho, sei lá. Mas era coisa rara, né? Se o código é de 90, o projeto dele já é muito anterior. Né? Ora, veja só, no Código de Defesa do Consumidor, se meu filho tivesse comprado essa bicicleta nova na Submarino e ela tivesse chegado aqui, ele não precisava nem explicar o porquê. Ele teria 7 dias para desistir da compra. Né? E mais ainda, ó, parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Então, veja, nem o frete, nada pode ser cobrado do meu filho. Poderia ter sido cobrado, tá bom? Lá no direito do consumidor, existe esse chamado direito de arrependimento, né? Nos negócios feitos via remota, ou direito de retrato do consumidor. Por que é assim, professor? Para proteger o consumidor contra essa propaganda agressiva, né, que as lojas fazem. Eu não sei como é que é com vocês, mas experimenta procurar aí algum produto. Procura um skate e tal. Quando você entrar no Facebook, vai aparecer propaganda de skate, né? Quando você... Cara, no Instagram vai aparecer. Por que é assim? Porque o Google coleta seus dados, vende os dados, aí faz as propagandas dirigidas das lojas, sei lá, cara, tem uns esquemas aí loucos. Então, o consumidor, às vezes, acaba decidindo por impulso, né? Portanto, se você compra da sua casa, por telefone, pela internet, não importa, você tem 7 dias para desfazer o negócio jurídico, o direito de arrependimento. Por quê? Porque lá no direito do consumidor o negócio é assim, a relação é objetivamente assimétrica. Consumidor hipossuficiente, fornecedor de produto e serviço hipersuficiente. No direito civil a relação é assim, objetivamente simétrica, né? São 2 indivíduos. Tá beleza? Então, o direito de retrato, né? Tá aí no direito do consumidor, não funciona no direito civil, então está aí o artigo 141 que vai dizer basicamente o seguinte: tanto faz, tanto fez. Né? Se o negócio jurídico é celebrado entre presentes ou entre ausentes, ele será anulável nas mesmas situações, nos mesmos casos.
Tá bom? Os artigos 142, 143 e 144 vão falar de uma regra de ouro do direito civil, né? Que é o princípio da conservação da declaração de vontade. Se der para conservar, a gente conserva. A gente muda quando tem que mudar, naturalmente. Né? Mas a gente não vai falar deles agora, não. Eu vou só atualizar vocês aqui, né? Interromper essa situação para atualizar vocês lá na nossa aula, né? E aí, atualizando lá na nossa aula, a gente faz só as dúvidas, tá beleza? Então, muito bem, a gente fez sem a aula, mas agora vamos chegar até o ponto que a gente fez, tá? Então, para ambos o tratamento é idêntico, tanto faz erro ou ignorância, não é? E aqui está dizendo o seguinte, ó, o negócio jurídico será anulável, sendo necessária a interposição de uma ação anulatória, não é? Com base nos artigos 171, inciso 2, 171 diz assim, é anulável o negócio jurídico. 1. Celebrado por relativamente incapaz. 2. Por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, vício de consentimento e fraude contra credores, vício social, que a gente vai fazer agora, só no outro, né? Agora, atenção, ó, decidida por sentença de natureza desconstitutiva de efeitos ex tunc. Isso é importante. Sentença de natureza desconstitutiva, por quê? Porque eu não quero condenar a outra parte em nada. O seu pai não vai pedir que o joalheiro seja condenado a pagar nada. O seu pai vai pedir que o negócio jurídico seja desfeito. Mas o negócio jurídico seja desfeito desde quando? Desde agora, da sentença anulatória para frente, ou desde que ele foi celebrado? Essa que é a questão, né? Desde que ele foi celebrado. Por quê, professor? Que é desde que ele foi celebrado. Porra. O vício de consentimento é um defeito genético, lembra? Elemento formal, elemento objetivo e elemento subjetivo. Tem que estar desde a formação. Portanto, se o defeito está desde a formação, eu tenho que voltar desde a formação, velho. A sentença tem que retroagir para desfazer os efeitos, preservar os interesses de terceiros, desde a formação do negócio. Se o defeito fosse de execução, aí era de agora em diante. Então, eu vou lá, alugo uma casa. Sou maior, sou capaz, com consentimento válido, livre. Vou lá e alugo a casa. Estou morando na casa, tal, aí paro de pagar. O cara vai entrar com uma ação de despejo contra mim. Não é? Beleza. E o desfazimento do negócio jurídico será desde quando? Desde agora. Claro, pô. Não é? Desde agora para frente. Por que é desde agora para frente? Porque o defeito é de execução do contrato e não na gênese do contrato. Você entendeu a diferença? Sempre que você anular um negócio jurídico, quer seja ele nulo de pleno direito, quer seja ele anulável, a sentença vai retroagir desde a celebração do negócio para desfazer os seus efeitos. Tá? No negócio anulável, ela vai tratar mais da preservação do direito de terceiro. No negócio nulo, às vezes ela vai atropelar até o direito de terceiro, porque aí o negócio é nulo de pleno direito. Tá bom? Agora, veja, é irrelevante para esse fim se a declaração de vontade deu-se diretamente por meios interpostos. A gente acabou de falar, artigo 141, né? Os requisitos essenciais do erro, ele tem que ser substancial, tem que ser excusável, né? O princípio da confiança, excusável ao erro que poderia ser percebido por uma pessoa de diligência normal. Então, se a outra pessoa está confiando que está tudo bem no negócio, a gente não pode estar razoavelmente confiando, né? Então, a gente não pode anular esse negócio. Agora, se ela tinha alguma razão para achar que o outro podia estar em erro mesmo, velho, então aí ela não tinha por que confiar no negócio, então aí eu tenho que anular mesmo. Tá? Muito bem. Aí o artigo 138, né, vai tratar aí do erro substancial, em fazer a circunstância do negócio, erro substancial e excusável. Né? Aqui a gente trata do erro de fato. Né? Veja, em negócio, in corpore, em substância, in persona. A gente falou deles. Tá? E do erro de direito. Ignorância, desapegando da ficção nemo ius ignorari licet, né? Ninguém pode ignorar o direito, aquela questão que a gente tratou lá do artigo 3º, né? O falso conhecimento da lei e a interpretação errônea da lei, eles podem ser o erro de direito.
Muito bem. Aí o erro 139 fala, então, das espécies de erro. Está tudo aí. Negócio, corpore, substância, persona. E o erro de direito, o erro iuris, né? O princípio da conservação é o que a gente vai tratar na próxima aula. Faltam 2 minutos e meio, basicamente, para a gente terminar essa nossa segunda sessão. Eu vou deixar o princípio da conservação para a nossa próxima aula. Senhores, por favor, prepare esses artigos, deem uma lida sobre isso para amanhã. E aí amanhã a gente conversa melhor sobre isso. Estou aberto para qualquer dúvida, moçada. O que vocês quiserem. Que não seja, claro, né, meu telefone, porque meu telefone já está lá no meu Facebook mesmo. Já está lá no grupo de vocês. Nada. Ah, professor, aquele questionário que o senhor postou deve ser entregue em qual data? Na data da nossa prova, né? Vamos marcar a nossa prova amanhã, para a gente não fazer isso na correria agora no finalzinho da aula, né? Mas se vocês puderem, alguém me avisar quais dias de prova já estão marcadas, né? Para a gente marcar num dia que você não tenha nada. Mas a gente vai deixar a prova 24 horas no ar, do mesmo jeitinho que a gente fez no começo, da meia-noite de um dia até às 11h59 desse mesmo dia. Tá bom? 24 horas para você entrar lá, ter 30 minutos para resolver e fazer a sua prova. Prazerão, Daniel. Vê quem que pode fazer isso para mim, tá? Mandar lá no grupo os dias de prova, que já está marcado e tal. Né? A quinta e sexta dessa semana, que puder marcar, a gente marca. Mais alguma coisa, gente? Não? Então tá bom, moçada. Muito obrigado. Eduardo, você quer falar alguma coisa, meu filho? Não? Então tá bom. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Juízo. Até amanhã. Valeu, Manuel. Muito obrigado. Até amanhã. Vou encerrar porque já vai acabar. Beijos.